mas algo inesperado aconteceu e a gente achou que estava tudo certo. Mas foi exatamente nesse momento que as coisas não saíram como esperado. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, prazer, eu sou a Daphne. Eu sou o Renato. Nós moramos há 2 anos e meio aqui em Portugal e decidimos comprar um imóvel. E para você que é novo no canal, esse já é o terceiro vídeo da saga da compra do nosso imóvel. Nós já gravamos 2 vídeos e esse é o terceiro. E a gente vai deixar os outros 2 vídeos no card aqui em cima para conseguir entender todas as fases, para conseguir acompanhar com a gente desde o início da decisão de compra do imóvel, desde a parte de documentação, das visitas dos imóveis e na fase que a gente está agora, que é a escritura, ou seja, estamos nos momentos finais. Esse vídeo era para ser apenas sobre a escritura, o dia da escritura, mas algo inesperado aconteceu no meio do caminho. No último vídeo mostramos para vocês todas as casas em potenciais pra gente, as casas que visitamos, o que achamos, e agora a gente tá na fase da escritura. Já escolhemos um imóvel. Depois das visitas, tiveram várias outras fases para que a gente conseguisse chegar no dia da escritura. Ou seja, nós escolhemos o imóvel, assinamos o CPCV, que é o contrato de promessa de compra e venda. O banco enviou um avaliador no imóvel para ver se o imóvel vale mesmo o preço que o vendedor pediu. A avaliação foi feita e o crédito foi aprovado. Foi um processo bem rápido, porém cheio de detalhes. E agora a gente vai explicar para vocês com um pouco mais de detalhes sobre cada uma dessas fases pelas quais a gente passou antes de marcar a escritura. O CPCV é um dos processos mais importantes de toda a compra. Não é só uma formalidade, é ele que protege tanto o comprador quanto o vendedor. E no CPCV tem diversos detalhes de quem está querendo comprar, quem está querendo vender, o valor do imóvel. Também nesse contrato tem algumas cláusulas, caso o comprador desista da compra ou se o vendedor também desistir. Então no CPCV tem algumas cláusulas também de desistência, onde que se, por exemplo, se eu quero comprar um imóvel, eu dou um sinal para o vendedor e aí lá nas cláusulas diz que se eu desistir, eu perco esse valor que eu dei de entrada. Ou se caso o vendedor desistir, ele me devolve meu dinheiro e às vezes devolve dobro, às vezes tem uma multa. Então no CPCV tem várias cláusulas lá, depende da imobiliária, então cada uma tem uma forma de trabalhar. E o que a gente pode fazer nesse momento, quando a gente está comprando um imóvel, é ler bem esse documento, entender todas as cláusulas e se você achar que não foi justo, você pode pedir para eles alterarem as cláusulas. Por exemplo, o vendedor quer vender a casa por 100 mil euros e o banco avalia a casa por 90 mil euros. Ou seja, o banco vai querer pagar somente 90 mil. Vai faltar 10 mil euros que o vendedor quer. Normalmente, o banco não vai assumir esses outros 10 mil euros. Se no contrato do CPCV diz que você deve arcar com esses 10 mil euros, já é uma pegadinha. Então o banco vai te emprestar 90, só que 10 mil euros você vai ter que tirar do seu bolso. Então se você achar que nas cláusulas isso não é justo, você pode pedir para eles alterarem. Senão você vai arcar com um custo que não estava esperado. Você esperava que o banco emprestasse 100% do valor e que na realidade ele vai emprestar só 90%. E o resto do valor você tem que tirar do seu bolso. Em muitas das imobiliárias, hoje em dia, eles fazem isso. Eles colocam lá nas cláusulas lá que se o banco avaliar o imóvel por menos, você tem que pagar o restante. E às vezes você não tem esse valor. Então, leia bem o CPCV, entenda todas as cláusulas e, se possível, pede para que eles alterem para que o contrato seja justo. O que pode acontecer é você visitar um imóvel, eles fazerem você assinar o CPCV na hora e ali na hora, no calor do momento, na emoção, você não vai conseguir parar para entender, ler com calma, ver se realmente tá justo, porque tem muita palavra também que eles colocam de acordo com os termos dele e acaba que você não entende e acha que tá tudo certo e acaba assinando. E isso pode ser prejudicial. Então, é melhor você pedir para eles, você tem esse direito de falar, eu não quero assinar agora, eu quero levar para casa, eu quero analisar com calma, eu quero ver com o advogado se tá tudo certo e depois eu retorno com um contrato assinado ou pedindo para vocês alterarem alguma coisa. É um direito seu de fazer isso, eles são obrigados
a te darem um período para você poder ler o contrato com calma. Então, se possível, sempre pegue um contrato com antecedência ou antes de visitar o imóvel, ou quando for visitar o imóvel, leve para casa, leia com calma, pesquise, use e abuse de ChatGPT para entender tudo que está escrito ali, para que fique justo para você e para o vendedor, e não apenas para a parte que está vendendo. Então, após a assinatura, aí começa um outro processo, que é a avaliação bancária. Então, o que o banco faz? Eles enviam um avaliador para o imóvel, ele vai olhar cada detalhe da casa e vai avaliar para ver se a casa vale realmente o preço que o vendedor pediu. Porque às vezes o cara coloca lá, minha casa vale 200 mil euros. E na realidade não vale 200 mil euros. Vale 150. Então o banco vai avaliar, vai fazer um estudo na região com base em outras casas do mesmo tipo, com a mesma quantidade de quartos, mais ou menos a mesma metragem, e o avaliador vai retornar para o banco com a resposta se o valor encaixa ou não no que o vendedor está pedindo. Então nesse caso pode ser que eles falem, olha, o imóvel não vale 150 mil, vale 130. E aí você tem uma chance de negociar com o vendedor. Você pode pedir para o vendedor abaixar o preço, o vendedor também pode pedir para fazer uma reavaliação, e se nenhum dos dois ficar satisfeito, o CPCV é encerrado. Então não surte nenhum efeito. Ninguém paga multa, ninguém sai prejudicado. Mas se nas cláusulas estiver que você deve arcar com os custos caso o banco avalie menos, aí já é um problema. Você vai ter que pagar esse valor que você não estava esperando. Bom, e depois que a avaliação é feita, o banco vai ter a resposta dele, vai aprovar o crédito, e nessa fase a gente tem que contratar 2 seguros que são obrigatórios aqui, que é o seguro de vida e um outro seguro que se chama seguro multirriscos. O seguro de vida protege você e sua família, então em caso de morte o crédito ele é pago 100%, e tem um outro seguro que é o seguro multirriscos. Nesse seguro já te protege de incêndio, danos por água como inundações, fenômenos naturais como tempestade, granizo, todo esse tipo de problema que uma casa comum tem. Então é obrigatório ter 2 seguros contratados, tanto de vida quanto de multirrisco, antes de fazer a escritura. E esses 2 seguros são obrigatórios. Daf, eu não consigo comprar uma casa e não optar por não colocar esses seguros nesse momento? Não tem essa opção. Você tem que estar com ambos os seguros ativados para no dia da escritura conseguir fazer a escritura. Senão, não funciona. Mas é uma coisa positiva também, né? Porque se caso acontece algo com você ou com a casa, pelo menos você vai estar seguro, né? Você ou a família. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Tem uma chuva forte e se você mora em um lugar onde tem muitas árvores, cai uma árvore em cima da sua casa e destruir. Ou as janelas se quebram, ou cai um raio e queima tudo. Esses seguros são próprios para isso, então é necessário ter algo bom. E não é um valor tão alto assim quanto parece. Exato. No nosso caso não foi valores altos, foram valores bem acessíveis. Com o banco que a gente fez, eu achei até justo o valor. Um dia antes do dia da escritura, a gente precisou ir nas finanças para poder solicitar a isenção do IMT. O IMT é um imposto municipal sobre transmissão de imóvel. Ou seja, na compra do imóvel, a gente precisa pagar um imposto com base no valor total do imóvel. Ou seja, dependendo do valor do imóvel, você paga uma taxa. Quanto mais caro o imóvel, maior a taxa. No nosso caso, a gente pagaria em torno de 9 mil euros só de imposto. Então, por ser a nossa primeira compra e estarmos utilizando o crédito jovem, a gente tem um benefício que é a isenção do imposto de selo. Ou seja, eu deixaria de pagar 9 mil euros de taxa para o governo e ficaria isento. Então, o que a gente fez? A gente foi nas finanças solicitar a isenção desse imposto. A gente está indo numa cidade aqui do lado, em Ferreira, nas finanças de lá, para poder solicitar a isenção do imposto de selo e do IMT. É isso, esses 2 impostos são impostos que geralmente é um pouco alto, e a gente está aproveitando do benefício que tem, né, de jovem. Eles oferecem uma isenção quando você tem até 35 anos. Eu não sei se vai ser aprovado ou não, eu confesso que eu estou um pouco com receio, mas eu acredito que vai dar certo. A nossa gerente do banco, ela já deu todas as instruções de como fazer, e aí a gente está indo agora lá.
felicidade. Estamos saindo agora das finanças. Deu certo, graças a Deus. Nossa, ele imprimiu um papelzinho. Aí tava assim, ó, zero euro, isento. Nossa, estamos felizes, hein? Graças a Deus. Porque olha, eu vou falar pra vocês, pensa um negócio cansativo, é comprar casa, porque é um processo longo que come somente. É muita burocracia, muita coisinha pra resolver. Mas essa primeira parte já deu tudo certo, agora é aguardar amanhã pra gente oficializar tudo. Amanhã é o dia que nós vamos lá fazer a escritura. Eu tava com receio porque amanhã é o dia da escritura, então se ocorresse alguma coisa errada, não tinha o que fazer, não tinha como marcar uma outra data para ir nas finanças, então ia dar ruim. Então graças a Deus a gente conseguiu, veio, o atendente foi super gente fina. Nossa, muito gente boa, assim, uma pessoa nota 10 e deu certo, agora é só levar a papelada amanhã, né, levar lá no cartório para fazer a escritura e aí não vai precisar pagar a maior parte do valor. A escritura estava marcada, conseguimos a isenção do imposto de selo. Era o dia que a gente ia encerrar esse ciclo e ia passar o imóvel para o nosso nome. Tava tudo certo, os documentos estavam ok, a gente conferiu várias vezes para ter certeza que não ia faltar nada, até porque o trajeto da nossa casa até o local onde ia ser feita a escritura era um trajeto bem longo e demorado, então tinha que estar tudo certo. E a gente achou que estava tudo certo. Finalmente chegou o dia, já estamos aqui em Porto, indo para Guimarães para poder fazer a escritura da casa. Eu confesso para vocês que eu tô um misto de sentimentos que eu nem sei o que falar. É medo, ansiedade, felicidade, é tudo junto. Então tô torcendo para dar tudo certo. Aparentemente tá tudo certo, os documentos, tudo que a gente precisa levar já tá tudo ok. É só ir lá para assinar mesmo e pagar o que precisa ser pago. E você, como é que tá? Eu tô de boa. Tô tranquilão. Tô confiante que vai dar tudo certo. Ontem eu tava mais apreensivo porque eu achava que a isenção não seria aplicada, mas ficou aplicada. Então acho que se passou por essa parte, agora a hora da escritura vai ser tranquila. Pelo que as pessoas falaram e a maioria das pessoas disseram, é muito raro ter problemas na escritura. Então eu tô confiante que vai dar certo, eu tô muito sossegado. É isso, assim, tô bem tranquilo, graças a Deus. Eu confesso que eu tô ansiosa. Eu tô muito ansiosa, com frio na barriga, um misto de sensações, porque é uma conquista muito grande, é um passo muito grande que a gente tá dando e apenas com 27 anos, então dá aquele friozinho na barriga, aquela insegurança de será que estamos fazendo a coisa certa, mas acho que tudo na vida é assim, qualquer passo que você for dar, qualquer escolha que você for fazer, qualquer coisa que te tire da sua zona de conforto, dá esse sentimento. E é isso, e aí a gente tá indo, vamos chegar em 28 minutos, e aí dando tudo certo, eu volto pra falar com vocês. Mas foi exatamente nesse momento que as coisas não saíram como esperado. Ficou faltando algumas documentações que foram pedidas pela advogada. Então, no dia da escritura, você tem que estar com todos os documentos corretos, tanto os vendedores quanto os compradores. E esses documentos, eles vão ser lidos na hora. Então, toda a documentação tem que estar correta. E aí a gente teve essa infelicidade, que foi a falta de documentação correta por parte dos vendedores. A advogada vai pegar os documentos e vai ler em voz alta para conferir e deixar registrado. Então houve falta de documentação correta por parte dos vendedores. Muitos dos documentos não foi culpa deles, foi culpa da imobiliária que deveria apoiar eles. Normalmente a imobiliária, quando vai vender o imóvel para alguém, ela toma conta de todo o processo. Então a pessoa só realmente disponibiliza a casa para a imobiliária, eles tiram foto, eles fazem as visitas, faz contato com potenciais compradores do imóvel e quando chega na época de vender o imóvel,
eles ajudam os vendedores com as documentações corretas para chegar no dia da escritura e assinar. Então essa assessoria faltou para eles. Eles não teve culpa disso. Obviamente, eles poderiam pesquisar um pouco sobre quais documentos eram necessários para a escritura, mas como eles estão pagando um serviço, não sei quantos por cento, vou dar um exemplo assim, eles pagam 10 mil euros para uma imobiliária vender o imóvel para eles. Então essa comissão que eles recebem, no mínimo eles têm que dar um suporte total para quem está vendendo o imóvel. Então essa assessoria faltou para eles e prejudicou a gente. A gente teve que fazer uma viagem de 2h30 para o norte de Portugal. A gente parou tudo para resolver isso naquele dia e não ficou resolvido. No tempo que a gente estava lá, viam eles conversando entre si, porque a advogada virou pro nosso lado e falou: isso não tem nada a ver com vocês, a parte de vocês está correta, e isso é com a parte vendedora e a imobiliária. E aí a gente percebeu que eles confiaram 100% na palavra do pessoal da imobiliária, porque todos os documentos deles estavam com eles. Tinha documento que a advogada pedia que o vendedor virava para a mulher da imobiliária e falava: eu mandei para vocês, e não tava lá o documento. Então confiaram na imobiliária e eles acabaram que não prestaram um trabalho direito, igual deveria ter sido feito. A gente não vai aqui citar nome de imobiliária nem nada, até porque não vamos indicar, mas não foi um trabalho legal que elas fizeram. Então deu pra ver que eles ficaram bem nervosos porque eles estavam confiantes como a gente. Porque o processo de venda e de compra de uma casa é um processo bem chatinho, é um processo bem delicado, envolve muitas pessoas, envolve muita documentação, envolve tempo seu perdido e tudo mais. E eles também perderam um dia de trabalho e tudo. Então deu pra ver que eles ficaram bem abalados, igual a gente ficou. É claro que a gente ficou, eu acho que ficou ainda mais, porque fomos de longe, estávamos super confiantes, super animados, passamos por várias fases, mas a falta desses documentos acabou prejudicando. E um dos documentos tinha informações divergentes, o que nos prejudicou quando a gente foi nas finanças solicitar um documento de isenção, quando a gente foi puxar outros documentos de compra e venda, acabou prejudicando também esses documentos que a gente emitiu. Ou seja, aquele documento que a gente foi nas finanças não serviu de nada. Não serviu de nada, foi inválido. Então a gente foi, pediu, tal, saiu de lá feliz, mas não serviu. Porque tinha informações divergentes nos documentos dos vendedores, então as informações saíram erradas no nosso documento e o documento foi invalidado. Então a felicidade foi em vão, porque não serviu de nada. Eu confesso pra vocês que foi uma experiência diferente, porque a gente entrou numa salinha com uma advogada e acho que era auxiliar dela, a parte vendedora, a parte compradora, que era eu e o Renato, e o pessoal da imobiliária. E eu senti uma bela de uma pressão ali, porque a advogada, ela era firme. Tal documento, tal não sei o que. Ela virou pra gente e pedia: certidão de casamento, mas vocês são casados mesmo? Qual comunhão que vocês têm? Que não sei o que. Eu ficava até nervosa. Então uma pressãozinha psicológica ali, deu pra ver que os vendedores, eles também sentiram isso, porque a advogada, ela não dá risadinha, ela é direta e reta, até porque ela passa o dia inteiro só fazendo escritura e lendo contratos e tudo mais. Mas ela deu pra gente um período pra poder resolver isso. E pra nossa infelicidade maior ainda, no dia da escritura, tava de greve. Portugal praticamente inteiro estava em greve. Então alguns documentos que davam para ser resolvidos naquele momento não dariam para ser resolvidos porque estava em greve e estava tudo fechado. Então realmente a gente iria ter que esperar, como foi numa sexta-feira, a gente teria que esperar para a próxima semana para ver se o pessoal voltava de greve e eles conseguiam resolver isso. A gente saiu de lá um pouco desanimado, mas com a certeza de que seria resolvido o problema, porque a parte vendedora, eles realmente queriam vender o imóvel, eles estavam com tanta pressa para vender quanto a gente estava para comprar, então a gente ficou nítido que eles iriam resolver esse problema. E depois de resolver o problema, quando a gente tivesse com todos os documentos bonitinhos, aí sim a gente agendaria uma nova escritura. E 20 dias depois, eles conseguiram resolver esses documentos e a gente conseguiu finalmente reagendar a escritura. No próximo vídeo, a gente conta para vocês se foi possível a gente resolver toda essa questão de documentação e como foi finalmente comprar a nossa casa. Então, se você não é inscrito ou inscrita aqui no canal, já se inscreve, curte esse vídeo porque ajuda bastante a gente. Ativa o sininho para você receber uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A gente
tá indo pela segunda vez tentar fazer a escritura da casa. Demorou mais ou menos quase um mês pra gente fazer o segundo agendamento,